Mohammed bin Salman, quer dizer, um esquartejador e um criminoso contra a humanidade. Mas ele falou ali que, claro, os ataques russos contra a Ucrânia aparentemente são piores do que o do Assad contra a Síria ou da Arábia Saudita contra o Iêmen. E que ele quer o apoio daqueles países todos da Liga Árabe também. Não conseguiu, porque os países da Liga Árabe, ninguém vai bater de frente com a Rússia. Ali, no caso, é diferente até do Brasil. Eles condenam a invasão em termos, a Síria não. Mas eles não vão apoiar, enviar arma para o Zelensky, isso não existe. E depois ele foi tentar convencer o Modi tirou, até se encontrou, tirou a foto, deu a mão para o Zelensky, vai continuar comprando petróleo e arma da Rússia normalmente, não vai mudar nada, o Joko Widodo da Indonésia também, com o Lula acabou não acontecendo o encontro. Então o Zelensky fracassou, ele continua tendo o apoio do Ocidente, conseguiu o F-16, tudo, mas não conseguiu o apoio do Sul Global e nem vai conseguir, né, para ter isso claro, o Sul Global não apoiará a Ucrânia no sentido de armamento. Porque, afinal, aí até o presidente Lula mencionou e outros líderes mencionaram. Por exemplo, alguém está enviando arma para a Armênia se defender dos ataques do Azerbaijão? Pelo contrário, enviam arma para o Azerbaijão, que comete massacres na Armênia. Alguém envia armas para o Iêmen se defender da Arábia Saudita? Não, enviam armas para a Arábia Saudita. Bombardear o Iêmen. Enfim, aí entra essa hipocrisia que o Sul Global não é tanto ingênuo e acaba vendo dois pesos, duas medidas. Ô Flávia, você acha que esse não encontro, de alguma forma, vamos usar uma palavra assim, ofuscou essa participação de Lula no G7? A gente mostrou os 11 encontros que ele teve, mas esse para você era fundamental? Não. Acho que não, Marcelo. E o Guga acho que explicou bastante bem, né, que a intenção ali não era tratar de paz. Aliás, o G7 não está com essa agenda. O Guga foi muito feliz na explicação que a agenda para atenuar, tentar construir um cessar-fogo, ela integra o Sul Global, que está muito preocupado com efeitos colaterais dessa guerra, dessa invasão russa à Ucrânia e dessa reação com a ajuda do chamado Ocidente, né, à Ucrânia. A gente tem consequências muito dramáticas do ponto de vista da situação da logística global, da produção de alimentos, da produção e do escoamento de alimentos e, portanto, da inflação global. A África, em particular, vem sendo muito penalizada, assim como vários países asiáticos. Então, a tentativa, né, de um determinado grupo de países é caminhar para isso que o Guga chamou não de paz, mas de um cessar-fogo, de um armistício, de modo a botar a bola no chão. Não foi isso que o G7 tentou construir, a gente vê muito nitidamente a partir, seja da chegada de Zelensky e da forma como ele foi acolhido, recebido pelo presidente americano, pelo presidente francês, inclusive, que tem também dado alguns sinais dúbios, né? Macron foi à China, falou algo que causou um certo desconforto na Europa, mas, por hora, não parece que essa a agenda dessa aliança seja de um cessar-fogo. E aí seria realmente uma perda de tempo, seja para o lado brasileiro, seja para o lado ucraniano. Esse aperto de mãos, ele teria que significado efetivamente? Eu acho que nenhum, uma vez que um país está empenhado numa direção e o outro está buscando apoio para outra direção. Eu falei com uma pessoa, uma fonte do Itamaraty, que me chamava a atenção para uma entrevista que o Henry Kissinger, ex-secretário de Estado americano, ex-conselheiro de segurança dos Estados Unidos, está completando 100 anos no fim de semana e deu uma entrevista à revista The Economist, bastante lúcida e chamando atenção para essa situação da quantidade de armas que estão chegando à Ucrânia e sublinhando o seguinte, que será o país europeu mais armado quando tudo isso acabar e talvez com uma liderança e um preparo menor do que demais nações europeias que já enfrentaram situações igualmente dramáticas. Então, é um momento muito difícil da geopolítica global, com o acirramento dessa guerra. O Guga estava falando, né, de mais e mais ataques,
um ano e meio, com consequências muito negativas do ponto de vista, eu volto a repetir, não dos conflitos também citados por Lula e pelo próprio Guga, mas consequências muito dramáticas para toda a economia e a situação social de vários outros países de diferentes continentes, Marcelo. Bom, André, a gente também quer falar com você sobre essa participação do presidente Lula quando ele falou da questão da recuperação do clima. E o presidente, inclusive, expôs o descumprimento de compromisso por parte de alguns países ricos. Qual é o saldo na área ambiental? Olha, do meu ponto de vista, o presidente aproveitou a coletiva de imprensa em Hiroshima ao final do G7 para compartilhar algumas verdades inconvenientes para os países ricos. Primeiro, demonstrou aquilo que é notório, que é a caducidade, a decrepitude do Conselho de Segurança, que não é cabível no mundo de hoje, na geopolítica de um mundo globalizado, multilateral. Esse formato de 1945 tem teia de aranha e não serve. Isso está claro. Agora, eu não me lembro de ter visto o presidente Lula falar como ele falou em Hiroshima, sobre a, eu diria, hipocrisia e a forma contraditória com que os países ricos assumem compromissos e não cumprem em relação a clima. Protocolo de Quioto, 1997, celebrado exatamente no Japão, a maioria dos países ricos não cumpriu metas e prazos para reduzir emissões. 2015, Acordo de Paris, a maioria dos países ricos, que são os grandes poluidores do planeta, não está cumprindo as metas estabelecidas. Também os países ricos não cumpriram o que foi estabelecido numa das conferências do clima de repassar, por ano, 100 bilhões de dólares para países pobres se protegerem da crise climática. Nada disso estaria acontecendo. É algo espantoso. E aí temos uma questão. O presidente defendeu algum tipo de sanção ou até mesmo multa a quem promete e não faça, assina e não cumpre. E aí isso traz à tona um debate que não é novo, mas eu nunca vi o presidente encampar isso, que é você ter um organismo multilateral que faça cumprir essas metas e prazos. Uma espécie de OMC ambiental, o que, do meu ponto de vista, seria muito bem-vindo, dada a emergência das crises ambiental e climática. O que é curioso, Marcelo e amigos? Essa ideia, quando foi ventilada alguns anos atrás, o Itamaraty e num governo Lula se manifestou contra, porque o Brasil é a grande potência ambiental do planeta, mega biodiversa. E por ter essa condição, ficaria exposto o país a um maior número, digamos, de recomendações, ficaria exposto a riscos de levar, eu diria, maiores advertências ou até ficar exposto a algum tipo de multa ou sanção por ser um país que tem esse protagonismo ambiental. Ao que parece, pelo menos sob o ponto de vista das opiniões de Lula, essa posição mudou e o Brasil quer um organismo multilateral que faça valer os acordos. Bom, vamos fazer um intervalo rapidinho. Na volta, a repercussão dos ataques racistas sofridos pelo atacante Vini Júnior na Espanha. Vamos trazer alguns convidados para que a gente possa dar a real dimensão a essa vergonha mundial. E há pouco, o jogador brasileiro fez um post dizendo que seguirá lutando contra o racismo. A gente volta já. Que o futuro é feito pra você. O Luiz ativou o empreendedorismo e criou um perfil online para dar orientações de nutrição para pessoas com deficiência. Luiz sempre se preocupou com a própria alimentação e a sua deficiência fez com que ele tivesse um olhar especial para esse público. Estudou nutrição e começou fazendo atendimentos online durante a pandemia. Seu objetivo para o futuro? Abrir um consultório físico e estar ainda mais perto dos seus pacientes, levando uma nutrição acessível e inclusiva a pessoas com deficiência. Que não tem medo de empreender. Vamos ativar o empreendedorismo com dicas, informações, inspirações e oportunidades para quem quer empreender. Vai, dá pra fazer. Tá na Globo. Oferecimento Bradesco. Operações de câmbio pelo app. Você tem diabetes?
Sabe se sua glicose está controlada? Com Freestyle Libre, monitore a variação da sua glicose em apenas 1 segundo com o seu smartphone, sem as rotineiras picadas de dedo. Freestyle Libre. Controle o seu diabetes com mais confiança e reduza sua hemoglobina glicada. Agora você sabe. Visite nosso site para saber onde comprar Freestyle Libre. Para a humanidade. Um salto gigantesco para os SUVs. Novo Fiat Fastback. Se liga nos sinais que eu te conto nessa dança, pra perceber o câncer cerebral numa criança. Se o andar tá meio torto e tá difícil andar reto, se o olho tá esquisito, vai pro chão e vai pro teto. Tem que ter atenção e ajudar a espalhar informação. Vê só no Mike toca, dá um pulo, sube e desça. Entre nessa dança com a tuca na cabeça. Apoio Globo. Sabia que com o app Minha Claro dá para resolver muita coisa? Que tal baixar agora mesmo e fazer o seu cadastro? Aqui você acessa a segunda via da fatura, se cadastra no débito automático e na fatura digital, consulta o sinal dos seus produtos, acompanha as visitas técnicas, configura a rede Wi-Fi, consulta o seu consumo de internet e muito mais. Ah, e tem atendimento também pelo WhatsApp. Minha Claro, é simples, rápido e seguro. Já posso? 1, 2, muito sofrimento, muito sofrimento. Você não divide assim, não vai nenhum. Estamos de volta, a pauta é racismo. Os ataques contra Vinícius Júnior na partida do Real Madrid contra o Valência neste domingo no Campeonato Espanhol foi mais um entre vários episódios de violência racial que ele foi vítima no país. Ao todo foram 9 ataques racistas. No fim da tarde de hoje, o Vini fez um desabafo ainda mais forte nas redes sociais. Eu vou ler para você na íntegra o que ele escreveu. É o seguinte, ó. A cada rodada, fora de casa, uma surpresa desagradável. E foram muitas nessa temporada. Desejos de morte, boneco enforcado, muitos gritos criminosos, tudo registrado. Mas o discurso sempre cai em casos isolados,